Bom, pessoal, hoje a gente está aqui no meu para falar com o Dr. Rafael Gobato, primeiro Health Center de Brasília. A gente vai ter um papo aí sobre os testes cardiopulmonar, uma avaliação bem importante aí para saber a saúde do coração e para determinar os limiares. Mas o Rafael é um médico do esporte. Queria saber, Rafael, qual que é essa função aí que está chegando, né? A gente tem poucos médicos do esporte em Brasília. Então vamos falar um pouco primeiro sobre essa função, né, do médico do esporte, assim, da medicina esportiva, não só para o atleta, mas de maneira geral, assim, seria um clínico geral do atleta? O nome oficial da especialidade é Medicina do Exercício e do Esporte, e ela surge de uma demanda do paciente de ter o cuidado integral. Então a gente começa a entender que o corpo ele vai agir como um todo. Então não vai ser só seu joelho, não vai ser só seu ombro, não vai ser só seu coração. Então a gente começa a entender que a gente precisa fazer uma avaliação completa. Então nesse sentido, a formação da medicina esportiva, ou medicina do exercício e do esporte, ela complementa justamente uma formação mais ampla. Então, no primeiro ano, a gente faz uma parte de clínica médica, a medicina interna, estuda cardiologia, endócrino, pneumo, até a parte de pediatria. No segundo ano, a gente vai para uma parte de tratamento ortopédico de lesões, um tratamento conservador. Nós não somos cirurgiões, mas a gente faz a reabilitação, o retorno ao esporte dos atletas. E a gente também vai para essa parte especializada que a gente vai conversar hoje, que é o teste cardiopulmonar, os exames cardiovasculares mais específicos para garantir segurança para a prática esportiva. No terceiro ano de formação, a gente acaba entrando na seara do alto rendimento. Então tem estágios em clubes, confederações. E a ideia, quando a gente vem para o consultório, é trazer tudo isso que o atleta de alto rendimento tem, de um acompanhamento multidisciplinar em que os profissionais conversam, para o atleta do dia a dia ou para a pessoa que quer fazer exercício, mas ela tem algum tipo de comorbidade, quer saber qual exercício ela pode fazer, como ela pode fazer com segurança e como ela pode otimizar a rotina dela e melhorar através do exercício físico. Então, a ideia da especialidade em si é proporcionar esse cuidado integral ao paciente e ao atleta de alto rendimento. Ah, legal. E aqui na meu, tirando você, né, que é o médico do esporte, a gente tem um time e tem um atendimento bem voltado para essa área como um todo, né? A gente tem ortopedista, tem uma ginecologista do esporte agora. Perfeito. Tá chegando uma endócrino, né? Exato. Sem contar esse espaço maravilhoso aqui de reabilitação, fisioterapia. Então fala um pouquinho aí desse Health Center que veio aí para somar, não só para os atletas, mas também atender uma gama aí de idosos, pessoas normais também aqui na cidade. Com certeza. A ideia do Health Center, ela casa muito com a ideia da medicina esportiva. Então a gente começou a perceber que às vezes a principal dificuldade do cuidado do paciente era a falta de coordenação do cuidado. Então, de ter uma equipe que se comunica. A ideia aqui de ter um Health Center integrado é ter todas essas especialidades e facilitar a comunicação e que o paciente esteja no centro do cuidado. Então aqui eu consigo conversar com a equipe de fisioterapia, com a equipe de nutrição, com a cardiologista do esporte, com a ortopedia. Todos esses profissionais eles vão se relacionar e buscar sempre o melhor para o atleta ou para o paciente que está buscando atendimento aqui conosco. E uma coisa que sim, a gente sentiu aqui grande, que a gente já está trabalhando em conjunto, né, que acaba fazendo com que realmente seja uma equipe multidisciplinar, né? Essa troca realmente está acontecendo e é bem legal. Bom, vamos entrar então na seara aí do teste cardiopulmonar, que tem sido bastante discutido, né? A gente tem falado bastante dele aí nos últimos tempos. O teste cardiopulmonar, ele basicamente a gente pode dividir ele em várias metodologias, mas vamos casar ele em dois momentos, né? Eu gosto de dizer que o teste ele é sempre protocolo dependente, né? Então a gente pode fazer um teste cardiopulmonar para uma pessoa normal, que a gente quer só saber se a pessoa está saudável ou se ela tem algum problema cardíaco, e a gente pode fazer esse teste com um protocolo para um atleta, né? Não só para saber se o coração está em bom funcionamento, mas também para definir os limiares, trazer para o profissional que o atende, o treinador no caso, e o nutricionista, né? Com também a quantidade de carboidratos e gorduras nas determinadas zonas que a gente vai definir, quais são o consumo desses nutrientes. Então vamos começar primeiro falando da importância desse teste para uma pessoa normal que queira saber do cuidado. Assim, a gente pode fazer ele por análise de gases ou por ventilometria. Aqui na clínica é por análise de gases, é o teste mais
vamos dizer assim, fidedigno que a gente tem no mercado, né? Perfeito, exatamente. Aqui a gente tem uma tecnologia que chama Breath by Breath, então você consegue analisar respiração por respiração, justamente quanto de oxigênio está saindo do pulmão dessa pessoa, quanto que ela está expirando, por exemplo, de CO2 também. Isso traz uma precisão maior na análise ventilatória. Mas entrando nessa seara de avaliação cardiopulmonar, como uma avaliação pré-participação esportiva, é um exame que permite que a gente defina a capacidade funcional do paciente, que basicamente é o condicionamento físico dele. Além disso, verifica se você tem alguma arritmia induzida pelo esforço, como sua pressão arterial se comporta no esforço e, tendo em vista que tem essa análise dos gases, a gente também consegue identificar o comportamento dos volumes pulmonares entre o esforço. Se tem algum tipo de limitação ventilatória, circulatória ou até mesmo muscular para esse tipo de exercício. Então, pensando do ponto de vista de segurança cardiovascular, é um exame super importante que traz muitos dados para a gente no consultório. E ambos a gente normalmente define o VO2 máximo dessas pessoas, né? Tanto do atleta quanto da pessoa normal. O VO2 máximo, que é a capacidade máxima, né, que a gente tem de consumir, produzir, transportar e utilizar esse oxigênio, além de ser um preditor da atividade física, também é um preditor de saúde, né? Quanto maior o VO2 máximo da pessoa, maior a capacidade tanto dela executar o exercício, mas também de saúde, de longevidade dessa pessoa, seja atleta ou não atleta. Então, é importante também desse ponto de vista com de certeza. saúde, né? Em termos de longevidade, hoje o principal marcador de longevidade que a gente tem é o valor de VO2 e, além disso, claro, as avaliações, por exemplo, de força muscular. Mas pensando em teste cardiopulmonar, o valor de VO2 é um dos estratificadores que a gente chama de prognóstico do paciente. A gente consegue determinar tanto longevidade quanto definição de algumas condutas médicas específicas. E aí, assim, hoje a gente vê que muitas clínicas que não são tão especializadas em esporte, no atleta, quando pegam também atleta, acabam usando um protocolo de rampa, né, que não é tão adequado assim para um atleta, que vai aumentando a intensidade, vai aumentando a rampa e normalmente os atletas acabam cansando perifericamente e não conseguem levar o coração a um estresse tão grande quanto necessário e interrompem o teste muito mais por um cansaço muscular periférico do que central, né? Aqui, a gente até já discutiu isso algumas vezes, assim, com você, com a cardiologista, vocês vão adotar um protocolo que é um pouco diferente do ponto de vista para atender os atletas, né? Seria mais um protocolo com a esteira com uma inclinação fixa ali de 1% e um incremento de velocidade, que a gente tem o objetivo principal de tanto definir os limiares com bastante precisão, que é o limiar 1, limiar 2 e o VO2 máximo. Vamos falar um pouquinho aí dos limiares e do objetivo desse teste voltado mais para o atleta. Perfeito. Acho que contextualizando um pouquinho, então, o que as diretrizes de cardiologia principalmente preconizam é que o teste dure de 8 a 12 minutos, e aí entra nesse contexto. Muitas vezes o protocolo rampa, que é utilizado para a população geral, ele vai trabalhar tanto velocidade quanto inclinação. Isso foge da especificidade que a gente tem para atletas, por exemplo, corredores de rua. Raramente você vai ter uma prova que você vai ter que correr a 10% de inclinação. Isso acaba sendo rotineiro como uma forma de você aumentar a demanda cardiovascular no teste cardiopulmonar. Trazendo para a realidade do atleta, é justamente isso que a gente faz. A gente traz aquele princípio do treinamento, o princípio da especificidade, junto ao exame que vai ser realizado. Então a gente mantém uma inclinação fixa a 1% para fazer um equivalente metabólico à demanda que ele vai ter, por exemplo, fazendo uma corrida de rua, e vai aumentando progressivamente a velocidade a fim de detectar os limiares, não só pela frequência cardíaca, mas também identificar esses limiares a partir da velocidade em que ele está em cada um deles. Isso facilita a prescrição de treino do ponto de vista do treinador, porque ele tem um dado não só da frequência cardíaca, mas também das velocidades de cada um desses limiares. E aí, como a gente tem os análises de gases, nessa troca do oxigênio que entra e o gás carbônico que é eliminado, a gente também consegue ter uma quantidade de carboidratos, né, que são consumidos e de gorduras que são consumidas por conta do fator de correção ali do QR, né? Perfeito. E também são muito importantes porque aí, dentro do aparelho, a gente consegue ter qual é o consumo de carboidrato dentro desses limiares e qual o consumo de gordura. Então, no início da atividade, essa intensidade tem um predomínio da gordura que está sendo consumida e a partir do momento que a intensidade vai aumentando, tem um predomínio do carboidrato. Então,
Um treinador que tem uma leitura, né, desse teste com uma maior assim, qualidade da leitura, o teste muito bem feito, ele também vai conseguir, dentro de uma periodização, saber que naquela intensidade ali, supralimiar ou sublimiar 1, ele quer naquele momento de base fazer com que o atleta tenha um maior consumo de gordura, né, na base, para melhorar esse sistema oxidativo. Então ele consegue saber qual é a intensidade realmente que vai estar dando uma mais especificidade para realmente usar esse metabolismo energético. Quando eu quero ter o maior consumo de qual é a intensidade que eu vou estar utilizando predominantemente mais carboidrato, eu vou precisar de mais carboidrato porque a intensidade está maior. Também vai estar lá nesse protocolo de teste, né? Perfeito, exatamente. Então, quando a gente pensa nos limiares, a gente vai ter o primeiro e o segundo limiar. O primeiro limiar vai basicamente dividir uma atividade leve de uma atividade moderada e o segundo limiar vai dividir uma atividade moderada para uma atividade de alta intensidade. Logicamente, quando a gente pensa em prescrição de treinamento, a gente vai dividir isso em mais zonas através de alguns dados, mas prioritariamente, quando a gente faz a análise dos gases, a gente consegue detectar exatamente em que momento há uma maior contribuição ou não do metabolismo aeróbico ou anaeróbico. Então isso vai aumentando com o passar do exame e a gente consegue identificar também o substrato energético que vem sendo utilizado. Isso é muito importante, não só para a parte do treinamento, mas para a parte da nutrição esportiva também. Então, indicar necessariamente algum tipo de suplementação, qual que vai ser a dieta que esse atleta vai ter em determinado período do ciclo, de acordo com o tipo de treinamento que está sendo prescrito. Então, o teste em si, além da parte de segurança cardiovascular, também traz dados que influenciam na tomada de decisão, tanto a nível de treinamento quanto a nível de nutrição. No final das contas, isso vai resultar numa melhor performance, uma performance mais individualizada para esse atleta. E assim, hoje a gente sabe que tem alguns protocolos para a gente conseguir achar, principalmente o limiar 2, que a gente consegue fazer indiretamente na rua, né? Tem o teste de 3 km, teste de 30 minutos, teste de 5 km. No entanto, quando a gente fala de provas de endurance como a maratona, como o Ironman, o primeiro limiar é um limiar quase que impossível da gente detectar precisamente por testes indiretos, né? E aí aqui com o analisador de gases é onde realmente com uma boa avaliação e uma boa interpretação dos dados, a gente de fato consegue ter não só a precisão da velocidade quanto da frequência cardíaca e também qual é o substrato energético que está sendo utilizado nesse determinado momento. Então, assim, é um teste muito importante para quem vai fazer uma maratona, perfeito. É um teste muito importante para quem vai fazer um Ironman. Aqui ainda está fazendo só na esteira, mas tem, né, um movimento para fazer na bike também. Então, assim, para quem pensa em fazer uma prova de endurance de longa distância, como maratona, ultramaratona, Ironman, tanto do ponto de vista de prevenção, para saber se está tendo algum problema, para prevenir alguma doença, quanto do ponto de vista de precisão, onde vai estar o seu ritmo de corrida, ou o seu ritmo, né, no caso do ciclismo, é extremamente importante, né? Com certeza. Como você falou, o primeiro limiar, efetivamente, a gente basicamente só consegue ver aqui na ergospirometria com essa tecnologia de analisar a ventilação. Então, aqui a gente tem algumas vantagens nesse sentido. Então, além da análise dos gases, a gente também consegue detectar uma variável específica que se chama V-slope, e isso ajuda muito na detecção do primeiro limiar. Uma coisa que é muito importante é que quanto mais a gente treina e quanto mais a gente gera, por exemplo, adaptações cardiovasculares ao exercício, muito provavelmente a gente joga esse primeiro limiar lá para frente. Eu ia falar isso exatamente agora. E é justamente aí que a gente precisa ter realmente um método preciso de avaliação, porque a nossa ideia com o treinamento esportivo é jogar esse primeiro limiar cada vez mais lá para frente para que a pessoa tenha uma capacidade, uma durabilidade maior durante o exercício de endurance. E isso também faz com que o consumo ali de carboidrato aumente, né? Então, está em voga muito grande esse aumento, né, de carboidrato por hora aí, tanto no ciclismo um pouco mais, mas na corrida também está aumentando. Aqui, então, a gente consegue também ter essa ideia de qual é a quantidade de carboidrato que a pessoa precisa ser consumida, e essas adaptações ficam mais precisas porque o dado é muito mais preciso, né? Com certeza. Sem contar que a saúde fica também avaliada, né? Então, exatamente. A gente une o útil ao agradável, né? Exatamente. Eu sempre faço uma estratificação, isso vem
mudando com o passar do tempo. Antes a gente falava muito em relação à medicina esportiva em departamento médico, departamento médico. Agora a gente fala muito em departamento de saúde e performance. Então a gente começa a entender que para ter performance eu tenho que ter saúde. Então eu preciso fazer uma estratificação de risco, eu preciso entender qual o tipo de treinamento que essa pessoa vai fazer, qual a intensidade de treinamento ela vai fazer, para que ela alcance o objetivo dela, mantendo uma saúde. E também, assim, não é só este teste que vai definir que a pessoa está saudável, né? Tem alguns exames complementares que são importantes serem feitos para poder realmente garantir que a pessoa está em boas condições para que ela pratique a atividade física dela com segurança. Quando eu faço uma avaliação pré-participação esportiva, que é justamente essa avaliação antes da pessoa iniciar um exercício de alta intensidade, eu gosto de estratificar em 2 segmentos específicos. O primeiro é o cardiovascular. No cardiovascular, normalmente a gente pede, além do exame físico, história, ver se ela tem algum tipo de sintoma, um eletrocardiograma de repouso e um ecocardiograma transtorácico. A gente consegue ver a estrutura do coração e como é que ele está funcionando. A ergoespirometria é super importante para a gente entender como é que o coração funciona diante de um esforço. E assim a gente fecha, junto com os exames laboratoriais, uma avaliação mais cardiometabólica. A gente sempre também tem que avaliar a parte osteomuscular. Então, ver a amplitude de movimento das articulações, avaliar a força, avaliar a biomecânica do movimento, ver se esse movimento realmente tem qualidade, ele é eficaz, permite que a pessoa efetivamente execute a tarefa que ela deve executar. E aí, juntando o cardiovascular com o osteomuscular, eu garanto que essa pessoa vai ter saúde, segurança e performance para seguir nessa jornada que ela pré-determinou. E para a gente fechar, Rafael, qual que é a periodicidade assim, da pessoa fazer assim? Pelo menos uma vez por ano é importante fazer uma avaliação dessa, mas assim, por exemplo, sei lá, até os 40 anos, uma vez por ano, de 40 a 50, mais de uma vez. Tem algum modelo, alguma regra nesse sentido? Em geral, isso vai ser individualizado de acordo com o tipo de esporte que ela pratica, a intensidade, o volume de treinamento, os objetivos específicos. Mas se a gente fosse generalizar, acredito que uma vez ao ano seria interessante ter esse tipo de avaliação, podendo ser um pouco mais breve, por exemplo, se ela tiver um ciclo específico de treinamento, ou se ela fizer um exercício mais leve, moderado, ela pode até ser espaçada para cada 2 anos, por exemplo. Mas pensando no endurance, alto rendimento, alta intensidade, uma avaliação anual é super importante. Rafael, e os laudos? Como o laudo vem e o treinador pode identificar esses limiares? Vem de uma forma que nós, treinadores, conseguimos identificar esses limiares, ou é muito complexo isso? Em geral, o exame já vem com um laudo feito pelo médico executante. Nele, ele demonstra os limiares, mas além disso tem os resumos tabulares, os próprios gráficos. E uma coisa que eu acho muito interessante dessa nossa parceria com a Ápice é que todo paciente que vem aqui, a gente compartilha, a gente faz uma reunião, identifica, discute de forma conjunta o exame, você dá a sua percepção sobre o treinamento e a gente passa a entender se realmente aquele resultado que a gente achou faz sentido para a característica daquele paciente. Não, sim, é muito importante que, assim, quando a gente tem esse conhecimento, realmente facilita bastante, né? Normalmente hoje a gente utiliza o Training Peaks, então a gente consegue pegar esse segundo limiar como ancoragem para a corrida, né? Principalmente, o segundo limiar da frequência cardíaca. Quando vem o primeiro limiar, a gente consegue ajustar isso manualmente e utilizar isso de maneira que fique realmente bem correta. A gente fez isso até com uma aluna nossa, né? Que você atende ela e eu sou o treinador dela, então a gente estava vendo que o pace e a frequência cardíaca não estava casando, então a gente ajustou realmente a zona 2 dela manualmente. Perfeito. E agora realmente está funcionando e está ficando bem ajustado, porque na matemática lá não estava, e aí quando a gente pegou detalhe a detalhe ficou bem certinho. Então realmente essa personalização, né, deixa a coisa realmente mais ajustada. Então é muito importante realmente essa equipe multidisciplinar, né? Não foi só nós, né? A gente também falou com o nutricionista para ajustar a dieta, ajustar a hidratação, e aí vamos ver se o resultado da prova vai sair melhor. Mas assim, essa troca realmente é muito importante e acredito que deixa, no caso a atleta, né? No caso, acho que vai deixar a atleta mais confiante para ela chegar na prova com mais confiança para executar o que a gente está planejando para ela. Com certeza. Então isso realmente é muito importante. Bom, acho que é isso, né? Então, para você que quer treinar com a gente, ter todos esses dados aqui da Meu e a gente conseguir botar isso no papel e executar, vem treinar com a gente na Ápice, segue a gente aí nas redes sociais, compartilha esse vídeo
e vem treinar com a gente. Segue a gente nos canais. Estamos à disposição aí para te acompanhar no treinamento, aqui na Meu e com a gente nas redes sociais. Bom, pessoal, queria agradecer o convite do Rodrigo. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês e aproveitar para convidá-los para iniciar um acompanhamento aqui no Meu, fazer os exames cardiológicos, fazer os exames osteomusculares e alcançar a saúde, segurança e performance.